Cercada por uma imensa biodiversidade, a Amazônia é um dos maiores patrimônios do mundo. E além de toda a fauna, flora e beleza, essa região transforma vidas e pode trazer sustento para quem sabe viver sustentável e conscientemente. Mas como é empreender na região amazônica? O que a gente tem de diferente? O que a gente tem de interessante? E quem me ajuda a responder a todas essas perguntas sobre como é empreender na Amazônia é o gerente do Sebrae, Voney Nóbrega. Voney, seja bem-vindo de novo ao Escuta essa Ideia. Olá, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para ajudar quem precisa empreender, quem já está empreendendo no mercado, com grandes oportunidades que nós temos. E a gente começou aqui falando da Amazônia, que é uma floresta tropical que está presente em 9 países da América do Sul, a maior parte dela é aqui no Brasil. No Tocantins, a gente tem cerca de 9% do bioma amazônico em todo o território, e eu tive que importar esse homem lá da região da Amazônica, diretamente do Bico do Papagaio, porque agora ele está morando lá, né? Porque ele tem conhecimento de causa. Eu quero saber exatamente isso, Vânia. Como que é empreender usando a biodiversidade, mas de forma sustentável? Aí já joguei uma pergunta para a gente começar quente. Primeiro é importante frisar que nós estamos falando da floresta mais famosa do mundo. E isso por si só já gera muitas oportunidades. Quando nós falamos em Amazônia, o mundo inteiro já vai olhar para nós, e empreender na Amazônia gerar esse equilíbrio entre a biodiversidade, entre o que nós temos de maior riqueza, que é a própria floresta, entre gerar sustento para aquelas famílias, para aquelas pessoas que por vezes moram na Amazônia, para que elas tenham o mínimo possível de qualidade de vida, e também cuidar de toda a comunidade que já existe lá, e dessa comunidade tradicional, que são quilombolas, que são indígenas e diversas outras comunidades que tem lá. E nós temos muitas oportunidades. Nós estamos falando da floresta que tem a maior biodiversidade do mundo. E por vezes as pessoas ainda não visualizam grandes oportunidades que nós temos lá. Hoje, por exemplo, nós temos oportunidades como a geração de startups da Amazônia, que são o quê? São startups, que são negócios inovadores. Está muito na moda falar de startup, mas startups nada mais é do que você ter uma solução para um problema real que já existe e que você possa escalar isso, inclusive utilizando ou não os meios digitais. E nós estamos falando o quê? De buscar soluções para os problemas que nós temos reais utilizando o que nós temos na biodiversidade da Amazônia. Então lá nós temos bioprodutos, lá nós temos turismo, lá nós temos produção e uma série de oportunidades. Então esse equilíbrio é importante a gente trazer quando a gente fala em empreender na Amazônia. Até porque é um desafio, ao mesmo tempo, para quem decide fazer isso, né? Como também é a maior oportunidade, porque você cola o seu negócio numa marca que, por si, não é uma marca Amazônia, mas uma marca que já é no mundo inteiro e já sai na frente, né? Porque quando fala de Amazônia, a gente já sabe que, no mínimo, é muito interessante. Eu quero saber exatamente disso, assim. Quais são as particularidades do empreendedor na região amazônica, quando a gente fala de um cara que está lá? Ele tem que empreender com foco na floresta, com foco na questão da sustentabilidade. A gente vê que essa questão da sustentabilidade é uma coisa que está muito em voga agora, né? No empreendedorismo também. Mas aí a gente pensa no modelo de negócio tradicional que também visa o lucro. Então, aí o empreendedor, né, tem que equilibrar tudo isso. Como que é fazer isso, pensando na questão da sustentabilidade, né? E você acha que isso também é um pouco de uma necessidade do consumidor ou do mercado, de dar essa virada com esse discurso da sustentabilidade? Então nós temos aí duas visões, a do empreendedor e a do consumidor. O empreendedor, o que eu observo na prática, é que existem dois tipos de empreendedores, né? Aqueles empreendedores que são as pessoas tradicionais que moram lá, digamos assim, a comunidade que já convive naquele território, que nasceu, que é filha da região, que tem os avós. Essa comunidade, ela tem uma visão do território, que é uma visão de o território é meu e que o território, dali eu tiro meu sustento no dia a dia mesmo, né? E essa comunidade, ela precisa o quê? Precisa, por vezes, ser despertada para isso, ser capacitada, mostrar para essa comunidade que eles conseguem gerar esse equilíbrio. Então, tem as pessoas de lá que têm muitas oportunidades e que, por vezes, têm certas limitações, até mesmo
por algumas questões até educacionais, é por isso que tem instituições como o Sebrae e outras que estão lá, gerando esse estímulo, essa orientação. E tem aqueles empreendedores que não moram lá, que são de fora, mas que vão para lá, porque visualizam a oportunidade e lá começam a gerar as pesquisas. E esses empreendedores, muitas vezes, essas pessoas que vêm, são pessoas que, por vezes, estudaram em grandes centros, que já têm algum conceito mais formado e que vão vivenciar isso lá na prática. Então, gerar o equilíbrio entre esses dois perfis de empreendedores, que é o que a gente vê no dia a dia, principalmente nesses territórios, é muito importante. E os dois são importantes para o território. Então, é importante frisar que nenhum é melhor nem pior do que o outro, mas que os dois são importantes para o território, né? E quando nós temos esses empreendedores que chegam já com pesquisas, com conceitos mais formados, eles acabam que elevam um pouco o nível também intelectual daquela região. Isso é importante a gente trazer para mostrar para eles também. E nós temos do outro lado o consumidor. Os consumidores, por si só, estão começando a ficar mais conscientes, eles já visualizam para empresas que praticam isso, que têm práticas sustentáveis, né? E também tem um valor agregado muito forte quando você coloca a marca amazônica, né? E aqui no Tocantins nós temos esse território que traz características amazônicas, e nós temos produções que saem de lá muito legais, como por exemplo, nós temos o artesanato. Hoje na região do Bico Papagaio nós temos o artesanato, nós estamos aí estimulando o turismo na região turística, na região amazônica como um todo, inclusive passando pelo Tocantins, a rodovia Transamazônica, uma rodovia que ela cruza o estado do Tocantins. Então nós temos características muito fortes, né, e já somos visualizados como isso também. E aí empreender lá na Amazônia exige ter esse olhar diferencial para essas oportunidades e para esse equilíbrio que é importante ser frisado, né? Nos últimos tempos, como eu já citei, nós temos estimulado, inclusive, negócios inovadores da Amazônia. E quando a gente fala de negócios inovadores, por vezes as pessoas pensam numa startup, num aplicativo de celular, em uma rede social, mas não é isso. Quando a gente fala de negócios inovadores, são negócios que trazem características peculiares e que são diferentes de tudo aquilo que já existe, criativos. Nesse momento, agora, por exemplo, desde 2022 até agora, o Sebrae tem atuado com um projeto chamado Inova Amazônia, que ele visa justamente o quê? Dar visibilidade, mas principalmente preparar esses empreendedores que querem inovar utilizando produtos característicos da Amazônia para que eles possam preparar esse produto, se capacitar e no fim ter acesso ao mercado, ou seja, vender esse produto, porque também nada adianta, como você bem falou, parte do equilíbrio é o sustento econômico, de nada adianta eu ter um produto legal, que seja da Amazônia, que seja inovador, e eu não conseguir vender, não conseguir colocar ele no mercado. Alguns anos atrás nós tivemos uma feira internacional, a Expo Dubai, e lá foi apresentado as riquezas da Amazônia fora do país, justamente com essa visão, que tem produtos inovadores da Amazônia que as pessoas podem visualizar lá, não só com um viés, digamos assim, único e exclusivamente de conservação, tá lá, deixa quieto, não mexe, não, que a gente consegue equilibrar tudo isso. E é isso que eu quero falar, antecipando aí um pouquinho, a gente está falando das comunidades tradicionais, das populações tradicionais, a gente sabe que quando fala de Amazônia tem todo esse cuidado, né, tanto com a floresta quanto das pessoas que vivem lá. E a gente sabe que hoje, por exemplo, tem essa coisa da agricultura familiar, das frutas e verduras, mas tem eu nem imagino um universo de possibilidades que a gente sabe que a floresta tem, que o bioma específico da região tem. E aí é isso que eu quero saber, como que o Sebrae, você falou do Inova Amazônia, né, e desse trabalho de pegar, capacitar, como que o Sebrae atua especificamente com esse público, assim? Eu sou uma empresária lá e eu gosto da área de cosméticos, de repente vou ali usar um produto que eu descobri que é muito bom para determinada coisa do cabelo. Tive essa ideia, e aí? Mas eu não sei se tem mercado, eu não sei de nada. Como que eu faço? Eu procuro o Sebrae, como que o Sebrae vai me ajudar? E até pensando eu numa pequena, né, empresária, até para alguém que já tem uma ideia um pouco mais ousada e maior. O Sebrae, eu costumo falar que ele ajuda o empreendedor desde o beabá inicial, da alfabetização dele, digamos assim, né? Ensinando ele realmente a como ser um empreendedor, porque muitas pessoas têm uma ideia muito boa, só que essa ideia, para ela se viabilizar e ela gerar o retorno mesmo, até chegar
ter alguém que pague por ela, né, como negócio. Ela Na cabeça é só uma ideia, né? Ela tem uma série de coisas, desde o planejamento, colocar aquilo que ele tem num papel, desenhar, viabilizar financeiramente, ver se tem produção, se tem mercado, se tem pessoas para te ajudar nesse trabalho, enfim, planejar aquilo. A gente chama de plano de negócio, todo esse planejamento, até chegar ao passo de botar isso no mercado, ou seja, vender mesmo. E essa venda vai ser pela internet, vai ser lá localmente, no próprio território. Temos pessoas suficientes para comprar essa quantidade de produtos para viabilizar. Então o Sebrae ajuda nesse beabá do indivíduo lá, do individual mesmo. Eu cheguei, bati na porta do Sebrae, eu quero abrir um negócio aqui, seja na Amazônia ou em qualquer lugar. Assim como também o Sebrae tem grandes projetos de estímulo a tudo isso, como um projeto de estímulo à inovação, que aí nós já estimulamos de uma forma coletiva. Vamos lá, quantas pessoas tem, quantos empreendedores tem atuando com isso? 10, 20, 30, vamos juntar eles, que eu acho que forte eles podem, juntos eles podem ficar mais fortes e podem ter um network, né, trocar ideias entre eles, gerar relacionamento. Como, por exemplo, também projeto de turismo. Existe uma grande expectativa de um projeto de turismo do Sebrae para a região amazônica. O Sebrae vem estimulando isso em todos os territórios. E aqui no Tocantins também nós estamos estimulando isso lá na região do Bico do Papagaio, trazendo as belezas que nós temos naturais, para que as pessoas possam conhecer mais dentro de uma estrutura mínima, né? Que os empresários estejam prontos para receber essas pessoas, estejam prontos para atender bem, esteja com tudo isso formatado para a gente vender para o mundo. Então o Sebrae estimula desde o individual como também do coletivo. Na produção agro também, nós temos na região amazônica, no Tocantins, em toda ela, aglomerados de produtores, né? Que esses produtores se juntaram e eles têm um pequeno terreno, uma pequena terra, e disso aí eles tiram o seu sustento. O Sebrae orienta eles e ajuda. Hoje, por exemplo, nós temos um exemplo aqui no BIC, que é o Projeto Produzir Brasil, que nós estamos atendendo 200 famílias, né? São 200 produtores, em 10 assentamentos, onde eles estão o quê? Recebendo orientações e a parte prática de como eles produzirem o peixe no mesmo terreno pequeno, né? Produzirem peixe, produzir uma hortaliça, produzir um frango, ou seja, fazer uma produção sustentável. Parte daquela água já molha a hortaliça, que parte daquele insumo do peixe já serve de alimento para o frango, enfim, faz o ciclo, né? E isso aí já traz um viés de sustentabilidade. É exatamente o né? que a gente estava falando. Porque dentro de um pequeno território você consegue produzir, deixar a parte necessária de preservação, de cuidado da natureza, e daquela parte ele gerar um sustento para ele, para a família dele, e ainda vender, né? Porque parte disso que é produzido é vendido. E a gente vê que não é só um discurso, né? Acaba virando a prática. Você falou para mim do turismo, e o Tocantins a gente sabe que a gente já falou aqui no Escuta Essa Ideia de vários exemplos que o Sebrae atua na área de turismo. A gente vê que tem regiões que estão um pouco mais avançadas, que estão mais estruturadas nessa questão do turismo. Eu quero saber do turismo da região amazônica, porque a gente sabe que o Brasil, na região amazônica, tem, enfim, um potencial gigantesco. A gente tem a dificuldade de acesso, a gente tem essa dificuldade dos empresários mesmo de verem aquilo como um mega potencial, mas a gente sabe que, assim, as praias da região do Bico são extremamente maravilhosas, né? Como que está a situação do turismo lá? Hoje, quando a coisa bombar para o Brasil, a região do Bico está pronta para receber o turista brasileiro? Como é que está a situação lá? Nós estamos com um trabalho muito bom sendo desenvolvido e se preparando para tudo isso. Então, hoje nós estamos realmente em todo o território preparando esses empresários, os donos de hotéis, de pousadas, começando a preparar guias, começando a preparar os restaurantes para tudo isso. No turismo ele já acontece na região do Papagaio, principalmente na região do Bico do Papagaio, principalmente na época agora das praias, na época de verão. Mas não é só isso. Tem muita coisa para se mostrar, muita coisa bacana. Nós estamos começando a intitular que a região do Bico é o portal da Amazônia. Olha a Amazônia só. começa. Olha o marketing. A Amazônia começa no Bico do Papagaio, porque ele já é uma região amazônica. A Transamazônica passa lá na região. Então já é assim, o portal, o início de tudo ali. Então ali você já consegue ter um contato direto com essa região amazônica, e isso aí gera muita oportunidade para aquela comunidade que está local, que por vezes não vê isso. Não vê, não visualiza, né? E agora nós estamos preparando todos eles. Então, o Sebrae está com um trabalho muito forte lá na região,
iniciando esse trabalho do turismo, tem vezes que as pessoas falam assim, vocês estão ficando meio malucos falar de turismo aqui, região amazônica, o que é isso? E aí quando você começa a explicar de que realmente e da oportunidade que tem, as pessoas começam a despertar. Então o Sebrae, ele geralmente entra num trabalho de base inicial, preparando tudo isso, mas visualizando, mas visualizando lá na frente, né? Por vezes é muito protagonismo mesmo, né? Falando do que vai acontecer lá na frente para que as pessoas estejam preparadas. Estimulando. Isso aconteceu em outras regiões. No Jalapão, por exemplo. Serra Gerais. O Sebrae entrou lá 20 anos atrás, Serra Gerais, de muito tempo o Sebrae fala com tudo isso. Pra coisa chegar onde está, né? Então é isso, o turista já sabe, ele vem para o Tocantins, ele começa o tour lá no Jalapão, vai para Serra Gerais, aí depois corre lá para a região amazônica. Dá para cruzar o estado inteiro, né? Dá para ter várias experiências, né? Que eu acho que o Tocantins é uma das características muito fortes que nós temos. Nós temos diversos biomas, nós temos ali o Cerrado, nós já temos a Amazônia, nós já temos outros biomas. Tem para todos os gostos, tem que é cachoeira, praia, tudo. É lindo demais. São muitos desafios, né, Vânia? E o que a gente está vendo aqui é que empreender na Amazônia pode ser transformador, porque a gente está falando de uma economia menos agressiva ao meio ambiente, que tem essa preocupação com sustentabilidade, que aproxima o pequeno negócio dessa questão, né, que a gente está falando aqui. E por isso eu quero falar de um trabalho específico, que são das quebradeiras de coco, porque a gente sabe que elas são um exemplo, né, de cooperativismo, de sustentabilidade. Como que o Sebrae trabalha especificamente com esse público, assim? Como que é a parceria com essa iniciativa? E como que podem surgir mais, a gente pode apoiar e como a gente pode surgir mais projetos nessa pegada? Nós já temos uma história, né, com essa comunidade de muitos anos, que o Sebrae vem atuando na região lá, principalmente porque o coco babaçu, inclusive, tem legislações específicas de proteção, mas o coco babaçu é muito característico da região, é uma região que é muito forte. Lá você andando pelas estradas, você vê florestas e florestas de babaçu. E a ideia é gerar essa integração mesmo da produção que já existe local, com essa floresta que existe do babaçu e com as oportunidades. E existem muitas famílias que vivem disso, seja da cata, seja da quebra e seja até mesmo do artesanato. O Sebrae estimulou o artesanato, estimula até hoje, muito forte com o artesanato do babaçu. Então é o quê? Levar além de quebrar o coco para extrair a castanha, para extrair o óleo, para extrair a amêndoa, seja o subproduto que o coco pode fornecer, como também o artesanato, que é um desafio, mas que nós temos coleções lindas de artesanato, que dali saem excelentes produtos, como biojoias, como produtos para decoração de casa, como bolsas, enfim, né? E os produtos das sementes que tem na região, que são as sementes amazônicas, que aí surgem as biojoias. E essas comunidades, elas estão sempre sendo estimuladas, né? O Sebrae está lá capacitando, preparando elas, para que elas possam visualizar esse mercado como um todo. E lá na ponta tentando dar um acesso ao mercado para elas. Então leva numa feira, para elas visualizarem como que funciona isso no dia a dia de uma feira. E é uma construção de um bom tempo que já vem sendo feita e que nós continuamos fazendo ela, porque isso é uma dinâmica, né? Lá aqueles alunos que a gente por vezes ensinou lá atrás, hoje já são jovens, já podem entrar nesse mercado. Os alunos que hoje estão lá nas escolas, que o Sebrae apoia com a educação empreendedora, daqui a pouco podem ser esses produtores desses produtos lá na frente. Então existe todo aí um contexto de atuação e as quebradeiras, elas são realmente muito famosas, né? E com tudo isso gera oportunidade, porque as pessoas querem conhecer tudo isso. E aí por isso que a gente está estimulando também, junto com isso, o turismo. Porque o turismo, ele traz uma distribuição de renda muito legal e ele também preserva, porque as pessoas que vão lá, elas vão para contemplar, para ver, para vivenciar aquilo ali. Então isso aí ajuda muito. Então, e mostra o protagonismo de quem está na própria região, né? Que são as pessoas que estão lá, é a cara do bico do papagaio, que são essas quebradeiras. E o coco nada mais é do que um exemplo de tudo que a gente está falando aqui. Que é um produto que dá para você usar ele do começo ao fim, para diversas coisas de cosmético, alimentação, a decoração, a arte, tudo. Realmente é maravilhoso. Ele é uma grande oportunidade, né? Que tem lá. Então, eu acho que é esse equilíbrio mesmo que vai trazer tudo isso. E aí, daí surgem diversas oportunidades. Então é isso, né, Vânia? Depois de tudo que a gente conversou, de tudo que você falou até aqui, a gente vê o quê? Que a região tem esse potencial gigantesco para o empreendedorismo, para a sustentabilidade. A gente vê que é possível ganhar dinheiro respeitando o meio ambiente, protagonizando também as populações tradicionais que estão lá na região.
E é isso, desenvolvimento para o BIC, para a região amazônica. O que vem por aí, eu tô vendo que o Sebrae está com grandes ideias para a região. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, e principalmente agora nessa oportunidade de falar um pouco sobre tudo isso que existe lá, de valorizar as pessoas que estão lá. Tem muitas pessoas que são guerreiras, que estão lá há muito tempo, desbravando aquilo tudo, trabalhando dia a dia, de sol a sol, mas que são pessoas que precisam do apoio de instituições como o Sebrae e de outros também, para de alguma forma amenizar esse trabalho que eles fazem de uma forma bem, muito braçal mesmo, uma forma bem forte que eles fazem para fazer tudo aquilo acontecer. E hoje lá está muito desenvolvido, nós temos grandes oportunidades e vai ficar ainda melhor. Com certeza. Com o apoio do Sebrae e de todos os parceiros que estão lá desenvolvendo esse trabalho, mas principalmente dos empreendedores. Aquelas pessoas que acreditam, que saem, que vão lá, que têm uma ideia, materializa aquilo, bota no mercado e começa a gerar renda, principalmente com a visão desse equilíbrio, né? Que de tudo aquilo que existe lá é daquilo que eles vão te dar o sustento. Então, a gente tem que gerar esse equilíbrio. Pode ter certeza que a gente ainda vai ouvir falar muito dessa região. E você que está escutando esse programa, vendo a gente, já sabe, procura o Sebrae, busca mais informações sobre os modelos de negócios incríveis que podem ser desenvolvidos na região amazônica, não é isso, Rony? É isso aí, o Sebrae está disponível, nós estamos disponíveis lá na região do Bico Papagaio, temos uma agência do Sebrae lá, disponível para atender toda a região e diversos canais, né? O Sebrae está online, isso aqui vai para o ar, nós temos as nossas redes sociais, todas as redes do WhatsApp, ao Instagram, ao YouTube, até no Spotify, tá lá Sebrae também presente, para de qualquer forma, seja da forma que o empreendedor achar melhor para ele aprender, para ele se desenvolver e para ele ter uma vida melhor, o Sebrae está colocando tudo à disposição com acesso para ele. Tá ótimo. Então, você que ouviu e nos assistiu até aqui já sabe, pode compartilhar esse conteúdo, continua acompanhando a gente tem muito assunto importante e sério pela frente, mas que, claro, vai ser sempre ser conversado de forma leve e gostosa. Vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, em todos os streamings. Até o nosso próximo programa. Tchau!